difíceis, mas para mim um exemplo de uma adoradora diferente. Quero falar um pouco sobre Miriam nesta manhã. Êxodo capítulo 15, verso 20 fala assim: Então Miriam, profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. Miriam lhes respondia, cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois, Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto, sem encontrar água. Curve a sua cabeça. Pai, te pedimos, fala conosco. Ajuda-nos a entender o que o Senhor deseja de nós. Trata-nos como teus filhos agora. Corrija-nos, exorte-nos, não só os que estão aqui, mas os que estão em casa. E nos dê a certeza de que há uma voz guiando os nossos passos. Em nome de Jesus cremos. Diga graças a Deus. Por mais que o texto que li a você mostre uma mulher com um tamborim, cantando num dos momentos mais épicos da história, que é a abertura do Mar Vermelho. Esse texto não é sobre música. Esse texto é sobre uma mulher que sofreu muito, muito mesmo. Sofreu até mais do que Moisés. Mas ela não deixou a alma dela morrer. Esse talvez seja o grande desafio da nossa vida. Não deixar a gente morrer por dentro, sabe? Porque coisas que virão são inevitáveis. Perdas, batalhas, situações que você não gostaria nunca de viver. Jó disse uma vez que o que ele mais temia aconteceu com ele. E o que ele mais tinha receio também aconteceu. A gente nunca deve ter um fantasma assim na nossa vida, que a gente pronuncia dizendo que isso nunca aconteça. Porque se isso acontecer, olha, nunca tenha isso. Você só tem que se preocupar em não deixar a sua alma morrer. A sua fé e a sua alma morrer. Esse tamborim que Miriam pega para bater nele e fazer música nele, na travessia do Mar Vermelho, ele não nasceu ali. Ele nasceu depois de décadas e décadas de escravidão. Esse testemunho de atravessar o Mar Vermelho não começou ali, mas começou lá no Egito, muito tempo antes. Lá atrás. Egito é a prova de que ela foi ferida por um momento ruim, e esse momento ruim não conseguiu matar tudo dentro dela. Eu já conheci pessoas que a cara é a mesma, mas elas não são as mesmas. Alguma coisa as atropelou, sabe? Não sei se você conhece alguém assim. Você olha e você fala, você não é mais a pessoa. Não há mais nada lá dentro. Os olhos não brilham, a pessoa não vive mais. Ela só sobrevive. Ela não consegue sorrir, ela fica até meio acanhada quando sorri, porque não está mais acostumado com isso. É um semblante fechado, é um semblante sério. Porque alguma coisa a atropelou. E foi isso que Deus mandou dizer a você, porque essa é a guerra de muita gente aqui. Você está morrendo por dentro. Ou você acha que o diabo só quer suas coisas? Você acha que o inimigo de sua alma só quer seus bens, seu emprego? Não. Ele quer roubar teu cântico. Ele quer roubar a expectativa de que um dia você vai cantar de novo. Isso é tão real, gente. Porque tudo que move um homem de Deus é a expectativa. Tudo. Se você perder uma expectativa de que algo vai acontecer, você perdeu tudo. É assim que eu tento enfrentar minhas lutas, sabe?
assim que eu tento enfrentar os momentos que não fazem sentido. Na minha cabeça eu tenho uma verdade. Deus tem uma surpresa reservada para mim. E alguma hora vai acontecer. Então eu tenho um tamborim guardado na mochila. Nem todo dia é dia para tocar tamborim. Mas eu tenho que ter o tamborim na mochila. Eu não posso vendê-lo. Eu não posso alugá-lo. Porque se eu vender o tamborim, é porque morreu a minha expectativa. Tem gente aqui sentada que trabalha, mas não tem mais tamborim. Não tem expectativa nenhuma. A verdade é que Miriam nasce no Egito. Ela não nasce livre. Ela nasce escrava. Escravo não ouve música. Escravo ouve grito. Escravo não ouve elogio. Escravo ouve cobrança. Escravo não tem quem incentive ou quem invista nele. Escravo tem alguém que explore ele. Explore sua força de trabalho. Explore seu corpo. É assim que o egípcio olhava para o hebreu, porque quando José chegou no Egito e se transformou governador, naquela época eram poucas famílias, sabe? Então os hebreus eram celebrados, mas a Bíblia diz que os faraós foram passando, José morreu, e aquela pequena família de José que estava dentro do Egito começou a ficar maior, 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 e os faraós foram passando, e a memória deles também foi. E chegou no momento que o faraó que estava no trono olhou para aquele monte de hebreu que já estava vivendo no Egito e disse: se nós não escravizarmos esse povo vai se voltar contra nós, será maior do que nós, vamos escravizá-los. E não é só escravizar no aspecto de dizer, vamos trabalhar, não, vamos torturá-los. Eles vão construir pirâmides, eles vão carregar blocos de areia, eles vão trabalhar a sol, a pino. Mas o que eu acho maravilhoso é que Miriam, mesmo com uma vida tão difícil, em algum momento ela encontrou um tamborim e decidiu guardar um tamborim. Você não pode vender seu tamborim. Tamborins não nascem de ambientes perfeitos. Tamborins nascem de pessoas que se mantêm inteiras em ambientes que não são perfeitos. Você tem que se manter inteiro. É a sua obrigação. É a sua obrigação olhar no espelho e perceber o que está ruindo na sua vida e dizer: eu não posso me tornar uma pessoa pela metade, eu preciso ter o meu tamborim. Porque o Egito de cada dia você tem. O Egito é um sistema que, se você bobear, te escraviza. Daqui a pouco você está escravo de remédio, escravo da opinião alheia, escravo do futuro, escravo do dinheiro, escravo de uma paixão, está escravo de uma doença. O Egito está aí. Ele muda de cara, ele muda de bandeira, ele muda de geografia, mas Egito é Egito. É um sistema que não quer prender só você fisicamente. Não são só grilhões nos pés, algemas nas mãos, mas Egito quer transformar um povo que tem promessa num povo cansado, num povo que tem um Deus verdadeiro, mas vivendo como se vivesse diante de um Deus fraco. Quer roubar a alegria, quer roubar a fé, o entusiasmo. Não, ele não quer que você abandone a igreja, ele quer que você abandone a expectativa. Ele não quer que você abandone a música, ele quer que você abandone a fé no que canta. Ele não quer que você abandone a oração, mas ele quer que você ore como alguém que repete sem saber o que está fazendo. Quantos e quantos Pais Nossos nós oramos e nem mais lembramos do que falamos. Repetimos porque mamãe nos ensinou a decorar quando éramos bem novos, e agora repetimos ele como se fosse uma reza. Não há vida, não há profundidade, não há nada. Mas o Espírito Santo manda eu te dizer: o Egito não conseguiu matar o que eu coloquei dentro de você. E esse culto vai resgatar você de novo. Você pode não se parecer com alguém que é vencedor, você pode não se parecer com o seu melhor momento, mas eu tenho uma palavra: o Egito não matou o que Deus colocou dentro de você.
O Egito não destruiu o que Deus plantou em você. Não destruiu. Não destruiu. Algo aí dentro que Deus vai trazer para fora. E o que eu acho lindo em Miriam é porque ela nasce no Egito. Quando Moisés nasce, você lembra da história de Moisés? Havia um decreto de Faraó que todo menino hebreu que nascesse naquela temporada deveria ser morto. A mamãe de Moisés, a Joquebede, ela esconde o bebezinho durante 3 meses na sua casa. Soldados fazem rondas, e casas onde houvesse criança recém-nascida, de acordo com o decreto de Faraó, tinha que ser morta. Joquebede esconde Moisés por 3 meses, mas chega uma hora que Moisés cresce. É uma tensão, os soldados estão o tempo todo invadindo casas, saqueando crianças. Miriam é a irmã mais velha de Moisés. Ela deve ter em torno de uns 10 anos, 10 a 15 anos mais velha que Moisés. Mas quando Joquebede, mamãe de Moisés, pega ele, coloca ele num cesto de junco, e passa betume, e coloca ele entre a margem do rio, e deixa o menino ali. Quando a filha de Faraó vê que há um cestinho, e dentro daquele cestinho há uma criança, e a criança chorava, e choro de criança é irritante, mas quando há a promessa de Deus, até o choro de uma criança irritante se torna sinfonia. A Bíblia diz que a filha de Faraó, ela não ficou irritada com o choro do bebê, ao contrário, aquele choro a envolveu, e ela teve carinho, afeto por aquela criança. Mas o mais incrível é que naquele momento, quando a filha de Faraó vê o cesto que Moisés estava, quem é a menina que estava olhando naquela cena? Era Miriam. Era Miriam que via a filha de Faraó olhar para o seu irmãozinho mais novo e ver nele compaixão. E a Bíblia diz que essa Miriam ousada, ela corre até a filha de Faraó. Veja, Miriam, filha de um escravo. A filha de Faraó, filha de um rei. Mas agora a filha de um escravo corre para a filha do rei e diz: ei, minha senhora, a senhora não gostaria que eu chamasse uma hebreia para amamentar esta criança que a senhora acabou de encontrar? Meu Deus, que ousadia! A filha de uma escrava falando de forma petulante, dando sugestões à filha de um rei. E a Bíblia diz que a filha de Faraó olha para a filha da escrava Miriam e diz: sim, eu gostaria de uma hebreia. E quem é que Miriam vai buscar? A mesma mamãe que foi com o coração em prantos à beira do rio Nilo deixar o filho. E agora Joquebede vem ao palácio para dar de mamar por seu próprio filho. E não só dar de mamar, como ser sustentada e cuidada. Mas muitas vezes a gente celebra o milagre e esquece quem é que Deus usou nesse dia. Deus usou Miriam. Foi Miriam a ponte entre Joquebede e a filha de Faraó. Foi Miriam, a jovem ousada, que foi buscar a sua própria mãe para amamentar o seu irmão Moisés. Foi Miriam. O tempo passou. Moisés completou 40 anos. E nesses 40 anos, Moisés vivia como filho de Faraó, príncipe do Egito. E Miriam como escrava. A família de Moisés não tinha privilégios no Egito. Moisés tinha, mas a família não. Só que com 40 anos, você sabe, Moisés comete um assassinato. Ele mata um egípcio, porque ele vê um egípcio batendo num hebreu. Ele mata o egípcio, esconde o corpo, mas um dia depois, os mesmos hebreus olham para ele e dizem, quando há uma discussão, dizem: ei, você vai brigar com a gente de novo, vai matar a gente como matou o egípcio de ontem? E Moisés foge. Moisés talvez fosse a esperança da família de Moisés. Moisés talvez fosse a esperança do povo, dizendo: nós temos um nosso lá no palácio. Nós temos um nosso vivendo na alta realeza. E talvez se um dia ele chegar a ser um faraó, ou talvez se um dia ele chegar a ser um grande monarca, talvez ele nos liberte. Mas com 40 anos, Moisés
foge para o deserto. E ele não fica um dia no deserto, 2 dias. Sabe quantos anos ele fica no deserto? 40 anos. São 40 anos. Porque quando a sarça arde, e Deus fala com Moisés lá no deserto, para ele voltar para libertar o povo, Moisés já tinha 80 anos de idade. O que eu estou dizendo para você, é que do dia que Moisés fugiu para o deserto, até o dia que ele voltou para libertar o povo, sendo usado por Deus, passaram-se 40 longos anos. E nesses 40 longos anos, Miriam viveu no Egito como escrava. Viveu como Egito, dizendo: talvez a chance que nós tínhamos de sermos livres, morreu com meu irmão fugindo para o deserto. Quem é de nós que vai ter tanta força como Moisés, aquele que morava no palácio, que vivia entre a realeza? Décadas se passaram, Moisés no deserto, cada dia a promessa mais distante, porque quem é que poderá nos defender? Somos escravos, morrendo como escravos, tudo parece atrasado, mas Miriam guarda o tamborim. Existe uma razão para guardar o tamborim, porque isso aqui mexe comigo, sabe? Porque tamborim é ato profético. Tamborim não é sobre o que acontece agora, tamborim é sobre o que vai acontecer amanhã. Tamborim não é sobre o que meus ouvidos ouvem, tamborim não é sobre o que o braço sente, se arrepia ou não. Tamborim é sobre eu creio que Deus ainda vai fazer alguma coisa. Eu creio que Deus ainda pode fazer alguma coisa. A lógica diz: está tudo piorando, porque meu irmão está na corte, mas agora meu irmão é um fugitivo, e era a única chance que tínhamos. Mas tem coisas que você não pode abandonar enquanto espera. Deus manda dizer para você: você não pode abandonar o tamborim enquanto espera. Você não pode abandonar o tamborim porque algumas coisas aparentemente pioraram. Você não pode abandonar o tamborim porque você teve uma derrota temporária. Derrotas temporárias fazem parte da vida de homens de Deus. Derrotas temporárias, Davi teve derrotas temporárias, Moisés teve derrotas temporárias, Abraão teve derrotas temporárias. Nenhuma derrota temporária matou aquilo que Deus prometeu a esses homens. Derrotas temporárias existem para amadurecer a nossa fé, para nos trazer para o eixo de novo. E eu quero declarar em nome de Jesus, isso traz no meu coração uma euforia enorme. Eu acredito que Deus faz alguma coisa sempre. Eu acredito que Deus tem coisas incríveis para fazer. Levanta suas mãos para cá. Não abandona a tua oração porque algumas coisas estão piorando. Não abandona a tua sensibilidade espiritual porque algumas notícias estão chegando. Não abandona a presença de Deus porque você não consegue ver com os olhos claramente o que vai acontecer. Não abandona, porque se você conseguir manter o seu tamborim, você conseguirá manter a sua expectativa. E onde há expectativa há milagre. Onde há expectativa há mover de Deus. Onde há expectativa o diabo cai de joelhos. Satanás vai cair de joelhos. Você vai para casa com expectativa hoje. Você vai voltar para casa com frio na barriga hoje. Deus vai fazer alguma coisa. Você vai olhar para um lugar onde nada pode acontecer e dizer: o meu tamborim eu não vendo, a minha fé eu não vendo, eu não vendo, eu não vendo, eu não negocio. Você não tem noção de quantas pessoas queriam ter aquilo que Deus deu a você. Não venda isso. Você não tem noção de quantas pessoas te criticam, e não é porque elas te odeiam, é porque elas te invejam, porque sabe que quando você está no prumo, o que flui de você é nobre, o que flui de você é especial, o que flui de você é diferente. Você não sabe quantas pessoas o diabo tem usado para apagar o teu brilho. Não venda o tamborim, vai acontecer. Não venda o tamborim. Não venda, não venda o tamborim. Quem perde o tamborim perde a expectativa. Não venda o tamborim do glória que você tem. Não venda o tamborim da fidelidade a Deus que você tem. Não venda o tamborim: pastor, o meu jeito de orar é assim, mas eu estou tão abatido que eu estou mudando. Não mude. Não mude sua fidelidade a Deus. Não mude seu servir. Não mude sua alegria. Não mude seu sorriso. Não mude seu humor. Não mude seu caráter. Não mude sua personalidade. Não murche. Não murche. Você não pode murchar. Nem todo dia eu vou ter habilidade de bater no tamborim, mas deixa ele guardado. Deixa ele guardado. Não aposenta ele. E talvez alguém aqui esteja exatamente assim. Mas Deus manda te dizer:
Você não perdeu tudo. Você só perdeu a vontade, mas não perdeu tudo. E eu vou devolver o que você perdeu. Você não perdeu tudo. Porque tempos de espera são terríveis. Mas o Espírito manda eu gritar aqui dentro: pegue o tamborim de volta. Pegue o tamborim de volta. Não é sobre você saber como eu vou fazer, é sobre você ter uma expectativa que alguma coisa vai acontecer. Pegue o tamborim de volta. 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 O mesmo Deus que não deixou Moisés afogar é o mesmo Deus que cuida de você. Clima pesado, clima tenso. Deus usa Moisés com 80 anos. Da boca de Moisés, 10 pragas são liberadas no Egito. A 10ª praga é a morte dos primogênitos. Quando o faraó, que tinha um coração endurecido pelo próprio Deus, vê o seu filho morto, ele cai no chão. Ele diz para o povo hebreu: vão embora, eu não quero vocês aqui. Deus teve que tocar no lugar que Faraó mais amava, porque o coração daquele homem estava disposto a escravizar aquele povo para sempre. E quando ele liberta o povo hebreu para sair do Egito, o próprio Deus vai de volta ao coração de Faraó e endurece de novo. Aí você diz: eu não entendo. Você não tem que entender, você só tem que caminhar. Deus tem suas formas de gerar testemunho. Deus tem suas formas de, logo depois de um grande avivamento, gerar uma grande batalha. Isso não tem a ver com você, tem a ver com o nome dele. Tem a ver com o quanto ele quer ser glorificado naquilo que ele está fazendo na sua vida. Então, logo depois de um grande contrato que você assina, você pode ter um grande cliente que vai embora e está tudo bem. Logo depois de um grande nascimento na sua família, pode ter um grande falecimento. Logo depois de um grande bem que você comprou, pode ter um outro bem que alguém levou embora. Deus um dia liberta o povo através da boca de Faraó, e no outro dia faz Faraó perseguir o povo que ele mesmo libertou. E não é seu papel entender o que Deus está fazendo. O seu papel é: porque clamas a mim, diga ao povo que vá, diga ao povo que marche. É marchar com o tamborim na cintura, é marchar quando o Faraó diz vai, e é marchar quando você ouve o barulho de cascos de cavalo correndo em sua direção, babando ódio, dizendo: eu vou acabar com você. Você não precisa conduzir o próximo capítulo do livro, você só precisa caminhar em direção àquilo que Deus vai fazer. Você não precisa escrever o próximo capítulo, porque quem vai escrever é o Senhor. É o Senhor. E agora eles estão num momento único. Eles estão na frente de um mar. Eu já estive no Egito. Não é um marzinho, Mar Vermelho é um mar gigantesco. São quilômetros de travessia. Não são 20 metros. São quilômetros. São águas profundas. Mar Vermelho se chama vermelho porque quando o sol bate sobre suas margens, os recifes de corais que lá estão deixam toda a superfície do mar vermelha. É um baita do mar para que milhões de pessoas atravessem. E agora eles estão de frente a um mar que não dá para atravessar a nado, não dá para atravessar boiando. Existem mulheres, crianças, e atrás deles sobe uma nuvem de areia. O chão treme. 600 carros de ferro correm galopando em alto ritmo atrás de um povo que não tem uma espada, não tem um escudo, não tem uma lança, só tem trapos, porque a vida inteira foram escravos. A vida inteira foram escravos, não tinham nada, escravos. Um povo que nunca soube o que é lutar, nunca soube o que é manejar uma arma. E atrás deles vem Faraó, com 600 carros de ferro, com homens treinados desde a sua juventude para matar sem dó, que iriam passar por cima deles. Israel entra em pressão, porque na frente tem água,
e atrás tem assassinos, pressão. Mas em Êxodo 14, algo poderoso acontece. Em Êxodo 14, 21, diz que então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar retroceder, e tornou em terra seca. Agora escute, a gente só presta atenção até essa parte, mas como é que o mar se abriu? Aqui vem o desafio. A Bíblia diz que com um vento forte, leste, que soprou toda, fala comigo, toda aquela noite, as águas se dividiram. A gente acha que Moisés tocou no mar e foi um negócio assim, tuf. Não, não foi. Moisés tocou no mar e de repente um vento começou a soprar, que já soprava à noite. Não foi algo que aconteceu assim, tuf, a água abriu. Não, foi um processo gradual. O vento soprava do lado leste, e as águas foram se separando. A força do vento era tão densa que o mar vermelho, o mar profundo, o mar intransponível, o mar que nem o melhor nadador naquela época conseguiria atravessar, ele vai se abrindo, porque existem milagres que Deus não faz em um segundo só. Existem milagres que Deus vai construindo enquanto você tem capacidade de permanecer com o tamborim na cintura. Meu querido, quando você vê Faraó correndo atrás de você, salve-se quem puder. Você deixa algumas coisas que você chama de fútil para trás. O que um tamborim me importa agora? Eu construo outro, jogo o tamborim. O importante é ter velocidade para correr, para nadar. Mas quem tem expectativa não chama tamborim de fútil. Quem tem expectativa não chama glória a Deus de fútil. Quem tem expectativa não chama louvor de fútil. Quem tem expectativa não tira do Spotify a adoração porque é fútil. Hoje é dia de dizer para você, Deus tem algo para fazer, mas cadê a sua expectativa? Pegue o seu tamborim. É o pior momento, é o pior dia do hospital, é o pior dia lá em casa, é o pior dia de notícia, é o pior dia no WhatsApp, é o pior dia de perseguição. Mas fé não é sobre o que acontecerá amanhã, fé é sobre o que acontece agora. Pega o tamborim agora. Fé é entender, vai abrir ou não vai. Aleluia. A Bíblia diz, e isso fala muito comigo, sabe? Fala muito comigo sobre a nossa capacidade de acreditar que Deus está abrindo, que tem um vento soprando a noite toda, que ainda não é o suficiente para todo o povo atravessar, mas esse vento vai continuar soprando e o mar vai abrir por completo. Isso é algo que nutre o meu coração quando o desânimo bate, quando a vontade de fazer conta, de pensar em estatística, quando a gente ouve a opinião dos outros e a gente vê um vento dizendo, tá acontecendo, mas ainda não abriu tudo. Mas eu sei, eu não vou vender meu tamborim, eu não posso vender meu tamborim. E a Bíblia diz que o mesmo mar, que era um lugar de medo, você conhece a história, ele abriu. E ele não só abriu, como ele virou sepultura para tudo aquilo que perseguia o povo de Deus. Nunca mais na história o Egito foi relevante. Depois deste dia, nunca mais o Egito foi uma nação relevante. O Mar Vermelho colocou um antes e um depois na nação do Egito. Você nunca mais vai ouvir sobre um faraó grande, sobre algo poderoso. O reino de Deus teve outros inimigos, outras nações, mas o Egito nunca mais. Porque se você guardar o tamborim e não fugir de onde Deus quer que você esteja, mesmo que nada pareça fazer sentido, e você dizer, eu tenho uma expectativa, é isso que Deus espera de você. Não é dinheiro. Deus não espera que você seja inteligente, Deus não espera que você saiba como fazer, mas você não pode vender o tamborim, você não pode morrer por dentro, você não pode se tornar um monstro, você não pode se tornar, é a função sua. Paulo olha para Timóteo e fala assim, ei Timóteo, mantenha acesa a chama do dom que há em você. O que Paulo está dizendo? É sua responsabilidade manter sua paixão por Deus acesa. Não venha dizer que é culpa do pastor, que é culpa do irmão, que é culpa da igreja. Cadê seu tamborim, Timóteo? Cadê? Cadê seu tamborim? Cadê?
O ódio dos homens pode matar seu tamborim. A perseguição das pessoas podem matar seu tamborim. As perdas financeiras. Cadê seu tamborim, lírio? Cadê seu tamborim? Encerre os ciclos hoje que estão matando o seu tamborim. Enfie a mão na bolsa e pegue ele de volta, porque aquele que começou não terminou. Deus manda dizer: eu não terminei. Se você se manter fiel a mim, o mesmo lugar que te darei milagre, sepultarei seus algozes, sepultarei demônios, sepultarei doenças, sepultarei crises. Faraós serão sepultados, guerreiros que te tentaram matar serão sepultados, a mentalidade do escravo será sepultada, o trauma antigo vai ser sepultado, a vergonha, o medo, a dependência emocional, a culpa. Tem guerras que não vão atravessar esse mar com você, tem guerras que serão sepultadas pelo caminho que Deus te honrou. A Bíblia diz que eles atravessam o Mar Vermelho, Miriam com o tamborim na mão. A Bíblia diz no versículo 20 e 21 que então, de Êxodo 15, que então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou o tamborim. Miriam tinha mais de 90 anos aqui. Ela tinha mais de 90 anos. Ela não era uma jovem. Mais de 90 anos. Ela lembra do dia que ela viu o seu irmão ser agraciado com o favor da filha de Faraó. Ela lembra do dia que ela contou para sua mamãe: mãe, que foi minha filha? Acharam o corpo do Moisés? Não, mãe, a senhora vai lá dar mamar para ele. A senhora vai lá cuidar do seu filho. Ela lembra do dia que o seu irmão, que talvez era a esperança, tem que sair fugido, porque ele matou um homem e agora ele é um procurado da justiça. E foi uma espera que durou 40 longos anos. Mas essa mulher não largou o tamborim. No capítulo 15, quando eles atravessam, a Bíblia diz que Moisés tem um cântico. Moisés canta. É tão lindo o cântico de Moisés. Depois você pode ler na sua casa. Moisés começa a cantar. Quando ele atravessa, quando ele vê todo aquele povo saindo das águas, com terra seca. Porque quando o mar se abre, até a lama tem que obedecer. Porque não diz que era chão úmido. Não daria tempo para secar o chão do mar que está sobre água. Mas a Bíblia não pode mentir. Eles atravessaram em terra seca. Seca. Algum aspirador, alguma coisa do céu chegou ali, ó, e limpou todo o leito do mar. Moisés canta. Ele canta. E quando Moisés termina de cantar, quem canta agora é Miriam. E ela vai cantar. Lá no versículo 21. Ela canta basicamente a mesma canção de Moisés. Ela repete. Porque Moisés canta de um jeito diferente. Moisés canta porque o mar se abriu. Moisés canta porque o povo venceu o Egito, as pragas. E ela canta basicamente a mesma coisa. Coloca para mim aí Êxodo 15, 21. E o que ela canta? Leia comigo no 3. 1, 2, 3. Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o carro, o cavalo e o cavaleiro. Vamos ler de novo? Esse é o cântico de Miriam. 1, 2, 3. Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ela repete a mesma canção do irmão. Ela não está preocupada com performance. Ela não está preocupada em cantar música inédita. Ela sabe a diferença
que entre os cânticos é quase a mesma coisa. Só que Moisés canta como um líder que viu o mar abrir, mas Miriam canta como uma mulher que sobreviveu à escravidão. Uma mulher que sobreviveu a uma escravidão que não a matou por dentro. E você vai voltar a cantar, porque a escravidão não vai te matar por dentro. A traição não vai te matar por dentro. Os seus inimigos não vão te matar por dentro. As tragédias da vida não vão te matar por dentro. Não vão te matar por dentro. Nenhum golpe financeiro vai te matar por dentro. Deus te trouxe aqui para te resgatar nesta manhã. Deus te trouxe aqui para fazer. Vai pegar o tamborim de volta. Vai pegar o tamborim de volta. Não vai morrer. Quando ela canta, ela está dizendo: cantem ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Ela está lembrando do Nilo que não matou Moisés. Ela está lembrando do Nilo que não matou o seu irmão. Ela está lembrando do chicote. Ela está lembrando do tijolo de areia. Ela está lembrando da humilhação. Ela está lembrando do que é trabalhar e não receber R$1. Ela está lembrando do que é a ingratidão. Ela está lembrando do que é o desprezo. Ela está lembrando do que é não ter casa, do que é não ter família estruturada. Ela está lembrando do que é não ter oportunidade na vida. Ela está lembrando do que é querer e não poder. Mas ela está lembrando também que o mesmo Deus que começou lá no escravo, lá no Egito, é o mesmo Deus que está fazendo sinais e prodígios para ela agora. Ela dança do jeito dela. Não é uma orquestra, é um tamborim. Não é uma sinfonia, é um tamborim. É uma velhinha de 90 anos que está dizendo: eu quase morri, mas agora eu adoro. Eu quase quebrei, mas agora eu adoro. Eu quase morri, mas agora eu vou dançar. Não é sobre performance. É uma velhinha de 90 anos que não está preocupada se alguém está criticando a intensidade dela. Aí eu não gosto como você ora, então senta lá para trás, que eu não vou mudar meu jeito de adorar porque você não gosta. Não. Olha, meu irmão, quando você lembra o quanto lutou para permanecer vivo, você não fica preocupado com quem olha para a tua intensidade. Quando você lembra o Egito que enfrentou, você não está nem aí se alguém está fazendo cara feia. Quando você lembra a noite que você sobreviveu, quando você lembra o inferno emocional que você aguentou, quando você lembra o frio daquela cela, quando você lembra a dureza daquele chicote nas costas, quando você lembra o que era gente rindo da tua cara e você não podia nem se defender, quando você lembra o que é a ingratidão das pessoas, e agora você vê um mar se abrindo, Deus fazendo uma passarela de honra para você, e gente babando querendo te matar, sendo engolida, você não está nem aí com a hora do Brasil. Tu quer bater no pandeiro e dizer: carros e cavalos no leito do rio, grande é o Senhor que me sustentou até aqui. Aí sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que a velhinha da Miriam bate no pandeiro, e a minha Bíblia diz que as outras mulheres começaram a olhar para ela e começaram a ir atrás. Era tipo um trenzinho, era tipo uma carreta furacão da Miriam. Era a carreta furacão da Miriam. Ela indo embora com o pandeirinho na mão e as outras irmãzinhas atrás. Sabe por quê? Porque quem sobreviveu ao inferno e não largou o pandeiro, quando ela acende, quem está perto também acende. Quando dança, quem está perto também dança. Se você sobreviver ao inferno e não largar o pandeiro, a tua casa será tomada por uma alegria nunca antes vista. Se você sobreviver ao inferno e não largar o pandeiro, quem trabalha com você também vai se levantar. Quem pega ônibus com você também vai se levantar. Quem pega metrô com você também vai se levantar. Quando você começa a tocar o pandeiro, quem olha para você diz: eu não vou morrer também, eu vou dançar também, eu vou glorificar também. Aí começa a pegar fogo na igreja, aí começa a pegar fogo em São Paulo, aí começa a pegar fogo no Brasil, porque é Miriam na frente e as outras atrás. Não é um monte de gente dizendo ai, ui, é um monte de gente dizendo glória, 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 glória. Não venda seu pandeiro, não venda. O Espírito Santo manda eu gritar aqui nesse altar. Tem pessoas esperando você voltar a cantar.
para que elas voltem a acreditar. Tem gente esperando você voltar a pegar o pandeiro, para voltar a acreditar. Pastor, mas e elas? Você é mais forte do que elas. Ei, Miriam, você já viu coisas que elas não viram? Ei, Miriam, você já conectou com pessoas que elas não conectaram? Ei, Miriam, você já teve autoridade para falar com filha de Faraó? Quantas pessoas na sua casa podem voltar a acreditar em Deus se você recuperar seu pandeiro? Quantos desviados? Quantas pessoas desviadas do caminho do Senhor podem voltar a chorar na presença de Deus quando observarem você com o seu pandeiro fazendo festa? Nós temos muitas coisas que a gente pode olhar e dizer não estão boas. Eu tenho uma lista de coisas que eu sei que não estão boas, e você tem as suas. Mas até que o Senhor nos sustentou. E eu não vou perder meu pandeiro. Eu não vou perder meu tamborim. Só que tem um detalhe. A Bíblia diz, aqui eu encerro, que logo depois que eles atravessaram o mar e Miriam tocou o pandeiro, eles andaram 3 dias no deserto. E presta atenção, Deus não dá ponto sem nó. Fica comigo que aqui eu encerro. Naquele dia, tocar um pandeiro foi maravilhoso, porque era o grito entalado na garganta. Eram 90 anos esperando a liberdade. Só que logo depois de atravessarem o mar aberto e verem o mar se fechar, engolindo todos os carros do Egito, que até hoje historiadores encontram vestígios de carros de ferro. Quando você vai ao Museu do Egito, você encontra lá no Museu do Egito carros de ferro recuperados do leito do Mar Vermelho. Não é uma história fictícia, aconteceu, é ciência, é fato. Só que logo depois desse grande dia, a Bíblia diz, no mesmo versículo, que eles andaram 3 dias no deserto, sem encontrar água. E eu tenho certeza que foi Deus que permitiu andar 3 dias sem encontrar água. Num versículo, a gente dança porque o mar abriu. No outro dia, a gente tem sede, porque Deus queria ensinar algo para eles. Deus queria ensinar que tamborim não é só para dia de mar aberto. Tamborim também é dia que a gente tem que sobreviver num deserto sem água. Tamborim não é só dia quando eu vejo meus inimigos se afogando. Tamborim também é dia de dizer: a boca está seca, a perna está bamba, mas hoje é um belo dia também para tocar o meu tamborim. Tamborim não é só dia de vitória, tamborim também é dia de derrota. Todos os dias, porque qualquer um adora quando o mar abre, mas quem é maduro continua adorando, mesmo quando o deserto começa, e mesmo quando não há água aparente, porque o Deus do mar aberto também é o Deus de quando não há água, e Ele dará um jeito de me sustentar. A palavra final é do Senhor. Então não espere o mar abrir, pegue o seu tamborim hoje mesmo. Você pode se colocar em pé nesse instante. Coloque-se em pé. Eu olho para você e pergunto: depois de tudo que você viveu, você ainda consegue cantar? Ou você morreu por dentro? Eu já conversei com muitas pessoas, já fiz muitos gabinetes ao longo da minha vida. E uma das coisas mais tristes de conversar com alguém é quando você tenta convencer alguém que não morreu. A pessoa tem tanta certeza que ela não pode mais ser quem ela era um dia. Há uma força tão grande na maldade, há uma força tão grande na mentira, que esta pessoa diz: eu morri por dentro. E ela fala com toda a verdade. E talvez essa palavra seja para você aqui,
Deus está dizendo: eu reconheço os machucados, a escravidão, mas não terminou, filho. Não terminou. Você perdeu coisas, mas não perdeu tudo. O inferno te desgastou, mas mantenha o tamborim aí. Mantenha. Eu me lembro de fases da minha vida, lá no comecinho da igreja, que pelo amor de Deus, se não fosse tocar o tamborim, eu não aguentaria. Eu não aguentaria. Como é difícil. Vocês acham que uma igreja grande é difícil de administrar? Não faz ideia do que é administrar uma igreja pequena. Uma igreja pequena é muito difícil. Eu diria para você que é mais difícil administrar uma igreja de 100 pessoas do que uma igreja de 6, 7 mil, 8 mil pessoas. Porque para você se perder é muito fácil. As pessoas, elas olham para você e elas acham que todo mundo sabe. E eu me lembro muitas vezes do que me sustentou em pé e minha família foi o tamborim. Foi dizer: eu não vou reclamar, eu vou tocar o tamborim. Eu não vou chorar, eu vou tocar o tamborim. E o Espírito manda eu dizer para você que está aqui: pegue de volta o tamborim. Pegue de volta a sua fé. Pegue de volta a presença, a expectativa. Porque ainda vai ter celebração depois desse processo, diz o Senhor. No mesmo dia que Miriam chorou naquele Nilo, foi num dia que ela viu a aliança de Deus. E no mesmo dia que ela viu o mar vermelho fechado, foi o mesmo dia que Deus abriu. O mesmo Deus que te sustentou até aqui não vai abandonar você agora. Feche os seus olhos. Recupere o seu tamborim. Pastor, o que é meu tamborim? É a sua alegria em Deus, é a sua fé, é a presença do Espírito Santo, é a vontade de ser livre nele. Tire seu tamborim. E se você vendeu o seu tamborim, recupere, vai atrás dele agora. Não deixe nenhum demônio tocar o seu tamborim. Esse tamborim é do Senhor, é santo. Essas mãos aí são mãos para aplaudir ao Senhor. Essa boca aí é boca para tocar adoração ao nome do Senhor. Essa cabeça aí é para ter pensamentos de paz e não de mal. Esses ouvidos aí é para ouvir o céu. Esse corpo aí é para ser templo do Espírito Santo. Comece a glorificar o nome do Senhor com o seu tamborim. Comece a glorificar o nome do Senhor. E quem te viu chorando vai te ver cantando. E quem te viu sofrendo vai te ver cantando. E quem te viu prostrado vai te ver cantando. E quem te viu lamentando vai te ver cantando. E quem te viu em posição fetal vai te ver cantando. E quem te viu na sarjeta vai te ver cantando. Cantando, cantando. É a mesma Miriam, 90 anos, porque quem tem tamborim, a espera não mata a esperança. A espera não mata a esperança. Eu declaro renovo sobre a tua vida agora. Eu declaro renovo sobre a tua vida agora. Pega o tamborim. A tua boca pode ser um bom tamborim agora. A tua boca pode ser um bom tamborim agora. A tua boca pode ser um bom tamborim agora. A tua boca cada vez mais alto. A tua boca é um bom tamborim agora. A minha boca não é para praguejar. A minha boca não é para melancolia. A minha boca é para dizer: eu fui escravo, mas não sou mais. A minha boca é para dizer: carros e cavaleiros no leito do Mar Vermelho. E eu declaro vida. Canta lá. Oh, eu pego o meu tamborim para adorar. Eu pego o meu tamborim para declarar vida. Vida. Enquanto você adora o Senhor, Ele te fortalece. Enquanto você glorifica, Ele te enche. Eu declaro que toda fraqueza, todo desânimo, eu declaro que todo abatimento, eu declaro que toda confusão na mente agora cai por terra. Você que está online, eu declaro agora, pelo poder do nome de Jesus, do nome de Jesus, a vida no nome de Jesus. Eu declaro vida na vida, vida na vida, vida na vida. Não importa o tempo, vai acontecer. Vai acontecer. Carros e cavaleiros no leito do Jordão, vai acontecer. Eu tenho meu tamborim para entrar naquele hospital. Eu tenho meu tamborim para entrar naquela empresa. Eu tenho meu tamborim para voltar para casa depois desse culto. Eu tenho meu tamborim para entrar no meu carro. Eu tenho meu tamborim, ninguém vai roubar o meu tamborim. Eu posso estar trabalhando num quartinho, eu posso estar trabalhando numa multinacional, mas eu não deixo o meu tamborim. Eu não tenho vergonha no meu tamborim. Quem trabalha comigo vai me ver cantando. Quem trabalha comigo vai me ver dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Quem trabalha comigo vai me
vê dizendo: vai acontecer, porque eu não vou perder a expectativa. Vai acontecer, vai acontecer. Eu não vou morrer por dentro, eu não vou quebrar por dentro, eu não vou desfalecer por dentro. Vai acontecer. Eu oro para que haja expectativa no teu coração. Coloque a mão no teu coração agora e declare expectativa, expectativa, expectativa. Toda mentira que o diabo contou, toda seta do diabo agora cai por terra agora. Cai por terra agora. Põe a mão no coração. Olhe para dentro de você. Há uma expectativa nascendo aí agora. Eu estou vendo coisa linda. Você está vendo? Eu estou vendo coisa linda. Eu estou vendo, Deus está me mostrando coisa linda. Isso está me acalmando tanto. Isso está me trazendo tanta alegria, tanta vontade de viver, por coisas que Ele ainda vai fazer. Você está vendo? Põe a mão no coração. Você está num ambiente profético. Você está num ambiente onde Deus está materializando o espiritual para virar natural. Você está trazendo, e está vendo Deus trazendo coisas que não existem à existência. Olha que coisa linda. Vai olhando para a tua vida pela expectativa, com esse tamborim na mão. Olha aí. Olha Deus te mostrando esse filme. Está passando um filme aí na tua frente. Olha Deus te mostrando os próximos anos. Olha Deus te mostrando o que vai fazer. Vai olhando, vai assistindo. Vai assistindo e glorificando com a boca. Eu estou assistindo. Eu estou assistindo o novo prédio da Lírio. Eu estou assistindo aqui minha família. Eu estou assistindo minha profissão. Eu estou assistindo tudinho. Eu estou assistindo o ministério. Eu estou assistindo. Eu estou assistindo tudo. Você está assistindo, eu estou assistindo aqui. Que coisa linda. Por isso que eu não vou vender meu tamborim, porque eu ainda vou bater nesse tamborim. Eu vou tocar esse tamborim. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Pela fé vai acontecer.